agora você ouve na RBC, Programa Uma Deb. Programa Uma Deb, União da Mocidade da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Bate-papo, variedades, entrevistas, louvor e a sua participação. Fique sintonizado, está no ar, Programa Uma Deb. Mais um programa da Regional Norte, mais uma sexta-feira que nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e juntos bater um papo. Hoje o quadro que está acontecendo, que está rolando é o Polemizando, é um quadro novo, estaremos aí trabalhando eu e o Alberto, e com certeza vai ser uma bênção. Hoje nós trouxemos aí um tema muito abençoado, né, Alberto? A gente pensou aí nesse começo de ano, um tema legal para a gente debater aí, um tema polêmico. E eu queria que você falasse para a galera aí, se apresentasse para a galera e falasse sobre esse tema e o que nós falaremos hoje. Paz, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Alberto, conhecido aí como Beto, sou da Regional Norte, estamos lá congregando no setor de Pirituba, e estamos lá trabalhando com a nossa juventude. Hoje o tema é aquele tema polêmico, Alex. Aquele tema que sempre acontece no começo do ano. E o que sempre acontece no começo do ano, meus queridos? Aquelas promessas, aquelas metas, aqueles objetivos, né? Então, hoje nós iremos falar, né, sobre o início de ano, né, sobre as promessas, sobre as metas que nós traçamos para o ano. E será que nós conseguimos cumprir essas metas? Será se essas metas que nós criamos ali, elas são tangíveis ou são intangíveis? O que você acha? Esse é um tema polêmico, né? Esse é um tema aí, muita gente aí no começo do ano, muitas promessas, vai entrar na academia, começar a faculdade, é muita promessa, é muito objetivo, né? E hoje a gente vai bater um papinho sobre isso e para isso está conosco também a nossa irmã Carol. Quero que você se apresente aí para a galera, Carol, fale quem é você, de onde você é, o que você faz, e contar um pouquinho do que você faz aí, de como você vai contribuir nessa noite com a gente. Olá, Pai do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer primeiramente o convite de estar participando. Eu sou formada em secretariado executivo e exerço na minha profissão de formação meu chamado para servir na casa do Senhor com a minha área de formação. Então, atualmente eu sou secretária da Mocidade, né, de Pirituba, do setor e da sede onde eu congrego. É onde eu estou desde quando eu me converti. E em poucos meses eu já comecei a executar essa função para o Senhor e para os meus irmãos ali. Posso estar contribuindo com eles nessa área. Mas na área secular eu sou empreendedora. Que bênção, que bênção. O que você faz, Carol? Eu faço bolos caseiros. Ah, legal. Muito bom. Eu trabalho com salgado também. Tem uma salgateria. Olha aí, filho. Com salgado também. Bolo com salgado que delícia, top, que né? Aí junta os jovens, aí fica perfeito. Os jovens já sabem. Todo final de culto eles querem que eu leve salgado. Só Jesus. Bom, para quem não me conhece também, eles se apresentaram. Meu nome é Aleph, eu faço parte aqui do setor 18, setor de Vila Espanhola, tenho ajudado e cooperado aí como um dos coordenadores e também na secretaria agora da Regional Norte também, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Muito importante porque e muito pertinente para os dias atuais, justamente porque nós estamos no início do ano, né? E é bom fazer planos, é bom traçar metas, né? É bom fazer promessas, né? Mas hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre isso daí. E eu já queria perguntar para vocês aí, eu tô vendo que já tem uma galerinha participando aqui, na
na live aqui da Rádio RBC. Manda pergunta. E o Rogério de Minas tá ligadinho. Ele manda assim: estou ligadinho na programação top da Rádio RBC. Já compartilhei aqui no grupo de pregadores. Que bênção, Rogério. Manda aí as suas perguntas. E eu já quero perguntar pra galera aí. Vocês fizeram muitas promessas esse começo de ano aí? Fez muita promessa aí, Alberto? Olha, a gente sempre faz bastante, né? Aí eu até estava juntando algumas coisas aqui e parece que no começo do ano nós temos alguns jargões, né? O primeiro, no meu caso, é o regime, porque acaba aquelas festas do final de ano, a gente come bastante e crente come com vontade. Ah, mas o regime, segunda-feira eu vou começar. Essa é a primeira promessa e ela é clássica, né? É verdade. Uma outra que vem junto é a academia. Eu nunca entrei numa academia, mas eu penso, eu vou entrar na academia, mas essa daí é difícil. Olha, eu não tenho problema para fazer dieta não, viu? Eu como e como bem e tô aí fininho ainda. Agora eu tô esse ano a minha promessa é de fazer academia para ver se eu passo dos 72 quilos. Jesus vai me ajudar. Esquenta não, que a tua hora vai chegar e não tardará. Disseram que casava, engordava. Eu já tô há 6 anos casado e até agora eu não engordei foi nada. Olha, nem a conta bancária engordou. Eu não sei, mas eu sei que aqui em casa, eu tô há 6 anos casado também. Eu engordei 10 quilos, meu querido. Eita. Então a dona Evelyn aqui é a responsável por isso. Então, eu tinha inclusive o apelido de fininho quando eu era mais jovem. Agora tá mais para gordinho, né? Barrigudinho, mas amém. Glória a Deus por isso. Mas essas promessas... Então tem que entrar aí na academia, hein, Roberto? Exatamente. Exatamente. Uma outra promessa que muita gente faz, aí vocês me falem se realmente é coerente, é guardar dinheiro. Economizar. Essa galera tá aí. Eu sou da área de finanças, né? Então, posso depois dar umas dicas aí de como você guardar aquela graninha aí, final do ano tem uma reserva. É verdade. Roberto, mas o tema do Polemizando de hoje é metas, promessas ou objetivos. Esse é um tema polêmico, né? E eu já queria te perguntar, existe diferença entre meta, promessa, objetivo? Existe alguma diferenciação? É tudo a mesma coisa? Como que é isso aí? Não, são diferentes. As metas são aquelas atividades, aquelas tarefas, aquilo que vai te fazer caminhar para o objetivo. Então, eu tenho metas, né? Eu tenho que executar atividade A, B e C para eu alcançar o objetivo. Então, isso são metas. Promessas é se comprometer com algo. Não, eu preciso fazer isso, eu vou me comprometer, eu vou me disciplinar, eu vou seguir a regra aqui, todas as metas, porque uma está dentro da outra, e vou conseguir cumprir essa promessa. Eu tenho que cumprir. Então, você é o ato de se comprometer, é a sua postura em fazer. Agora, já o objetivo é aquilo que vem pegando tanto as metas como as promessas. É aquilo que você busca, né? Que é o resultado final, é o grande finale do negócio. Então, o objetivo, eu alcancei o meu objetivo. Eu queria, esse ano, participar mais da EBD e dos ensaios. Então, vamos polemizar o negócio já, né? Então, eu vou fazer uma promessa. Eu vou acordar cedo e eu vou para a EBD e para o ensaio. Então, nas metas, nas tarefas, eu tenho que colocar lá o celular para despertar, para eu acordar. Entendi. E uma dica... uma meta, então, né? Exatamente, foi na promessa. Entendi. Dica, coloca o celular na sala. Para você ter que levantar, senão você vai passar o dedo dele, desliga e você não vai levantar. Modo soneca?
Exatamente. Põe ele lá na sala, porque aí você levanta e vai vai estar forte, vai estar animado, eu vou para IBD, eu vou aprender mais um pouco e depois eu vou para o ensaio, vai ser uma benção. Vai começar naquele domingo abençoado e depois vai falar, bem que eu deveria ter feito isso antes. É verdade. Então, eu vi que a Carol deu uma risada aí quando você falou do modo soneca aí. A Carol tá colocando muito modo soneca aí ou ela tá participando aí dos ensaios? Tá participando? Aí, que bem. Olha, a Carol tá aqui na minha frente, vou ter que falar a verdade. A Carol é um exemplo de assiduidade. Que benção. Cola dominical, ensaio, Carol está lá, ó, marcando. Tudo bem que ela tem, né, aquela chamadinha básica, nos ajuda, então ela já faz as duas coisas. Então a Carol é bem assídua, ela sempre nos apoia bastante, é um bom exemplo para nós. Entendi. Gente, então, vamos lá, Alberto, para ver se eu entendi direito. Então, a promessa é como se fosse o começo da caminhada. Eu digo, olha, esse ano eu vou nas escolas dominicais. É a promessa. Aí eu começo a traçar metas. Eu vou dormir cedo, porque senão eu não vou conseguir acordar. Eu vou colocar o celular para despertar, para eu conseguir acordar. Cada uma dessas são metas para que eu consiga cumprir o objetivo, né? É mais ou menos isso, né? Exatamente isso. Então começa pela promessa. E detalhe, né, quando você traça essas metas, você precisa ter um foco. E focar naquelas metas, no objetivo que você precisa alcançar, para que no final, né, do período, não sei se é no final do ano, quais são as metas, os objetivos e as promessas que você fez, que você consiga alcançá-lo, ter o êxito, porque quando você alcança o seu objetivo, né, você tem aquela sensação de satisfação, eu consegui, e todos nós conseguimos, né? Mas existe uma coisa muito importante que é você traçar um planejamento. Isso para qualquer área da sua vida. Você precisa planejar, você precisa colocar as metas bem definidas, metas tangíveis que você sabe que você vai conseguir cumprir. E depois é só ir pro abraço e vai dar tudo certo. Legal. Carol, você fez algum projeto aí para esse ano? Traçou algumas metas aí para atingir alguns objetivos? Ou esse ano você está mais cautelosa aí? Olha, você resumiu bem na palavra final, mais cautelosa. Mais cautelosa. Porque assim, em todos os anos da minha vida, principalmente assim, final da adolescência, né? Que a gente começa a fazer faculdade, começa a traçar planos. E a gente sempre tem o plano A, né? Nunca pensando no plano B. E eu com 18 anos ainda não era convertida, então eu achava que minha vida ia ser uma linha reta sem nenhum problema. Tipo, eu posso, eu consigo e bora lá, né? E depois você se frustra, e porque não era da vontade do Senhor, e até você entender isso leva um tempo, é todo um processo. Então, desde quando eu conheci Jesus, eu tô bem mais cautelosa. Então, eu tento que a vontade dele prevaleça sobre a minha, para que eu não me frustre, não me decepcione. Então, os meus planos eu quero que seja alinhado com o que ele tem para minha vida. Legal. Que aí sim eu serei plenamente feliz e realizada, né, em todas as áreas da vida. E fica aquelas pendências, né? O que não se realizou no ano passado, a gente coloca de novo pro ano seguinte, né? E assim a gente vai seguindo. Mas planos a gente sempre tem, né? Sempre tem. Legal. Para essa noite aqui, para esse papo, eu trouxe alguns versículos. E aí, queria compartilhar com vocês aí, ver o que vocês acham. Né? Eu li lá em Provérbios 13:16, que diz assim: em tudo o homem prudente procede com conhecimento, mas o tolo espraia a sua insensatez. Em outras palavras, o texto está dizendo: o homem prudente sabe o que
sabe o que vai fazer, ele tem o conhecimento antes de fazer, né? E Lucas 14, do 28 ao 30, diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar? Né? Isso é muito interessante. Então, a Bíblia, ela nos mostra, ela diz que um homem prudente, um homem sábio, um homem cauteloso, é aquele que ele traça um projeto, né? Ele coloca um objetivo diante dele. No caso aqui, o objetivo era edificar uma torre. Aí ele senta com alguém, começa a calcular, né? E começa a projetar e planejar aquilo. Então, isso é muito importante para nós hoje, falar sobre isso, porque quando nós falamos com jovem, esse programa é um programa voltado à juventude do Belém, ou juventude geral, né? Mas nós vemos que jovens são muito ansiosos, eles são muito ansiosos, né? E aí eles querem fazer. E às vezes não planeja, não calcula, né? Então, isso é muito importante. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Alberto? Sobre essa prudência no planejar, prudência no projetar? Sim, hoje é uma coisa. Nós trabalhamos com jovens, né? E hoje, essa geração, hoje ela é muito imediatista. Quero muito isso para agora e, enfim. Mas algumas etapas na nossa vida, em tudo que nós devemos fazer, até mesmo de ministério, quando nós queremos chegar até o presbitério, a gente começa como cooperador, depois o diácono, enfim, presbítero, pastor. Você começa a se planejar. Na nossa vida secular é a mesma coisa. Eu quero ter uma boa profissão, eu preciso estudar, eu preciso fazer uma faculdade, enfim, ou eu preciso fazer um curso técnico, ou eu preciso aprender sobre empreender, ou eu preciso aprender o que for que eu quero buscar como objetivo, eu preciso planejar. Isso vale, como a Bíblia ela é muito clara quanto a isso. Então, você vai edificar uma casa sem saber se você vai ter condições de terminá-la, de deixar um projeto mal acabado. Isso é um conselho do Senhor para as nossas vidas. Então, tudo que nós iremos fazer, por exemplo, eu tracei os meus planos para 2022. Então, eu tenho que ter minhas metas para buscar alcançar esse objetivo, porque é o homem prudente, né? Nós, como chefes de família, nós temos que pensar como crescer a nossa família. Eu planejo ter um filho, não tenho filho ainda, então eu estou aqui, eu e a dona Evelyn, nós estamos planejando, se for da vontade do Senhor, que nós temos um filho, mas eu preciso me preparar. Eu simplesmente, não, na hora que Deus mandar, não é assim. Então, a nossa vida, nós temos que nos planejar sim, nós temos que traçar metas sim, porque a Bíblia ela nos orienta a fazermos isso. Então, nós não podemos, eu quero isso para agora e já... Não, muitas vezes nós somos muito afobados, nós queremos... Eu era muito ansioso, posso falar isso, mas a maturidade ela vai nos ensinando a sermos mais cautelosos muitas vezes e planejar realmente, será se isso é possível? Ou eu preciso comprar alguma coisa que eu vi, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, saiu Fórmula 1 2023, eu jogo Fórmula 1 no videogame, mas eu tenho 22 e não muda nada, eu realmente preciso disso? Vou dar um exemplo aqui da minha casa. Quando eu quero alguma coisa, aí vem a voz da consciência chamada Evelyn Peixoto. A voz da consciência. Ela fala, mas você precisa mesmo disso? Então, é necessário planejar, porque muitas vezes nós estamos querendo agir por impulso. E muitas vezes nós nos frustramos nos nossos planos e objetivos pelo impulso, pela falta de planejamento. É verdade. Eu já sofri com isso daí, viu, Alberto? Já? Você não sabe o que eu fiz, olha, só Jesus. Eu queria comprar um videogame. E aí, um Play 4. Na época era um Play 4. Queria comprar um videogame.
E minha esposa falando, não, não, tudo bem. Aí a gente teve um leve desentendimento, né? Um dia a gente teve aquela briguinha normal de marido e mulher. E aí eu fiquei bravo, eu falei assim, agora que eu vou comprar mesmo. Fui lá, passei no cartão, comprei no mesmo dia. Depois de um mês, Deus falou pra mim assim, pode vender, você tá muito enfiado no videogame agora. Falei, ô Jesus. Ou seja, falta de prudência, né? O videogame não é pecado, né? Aliás, eu pretendo comprar outro. Mas naquele momento eu não soube lidar com aquilo. Deus falou assim, pode vender, que é melhor você ler a Bíblia, é melhor você participar um pouquinho mais dos cultos. E aí foi uma consequência de eu não ter planejado direito, né, essa compra. E depois fiquei pagando aí 10 vezes, só Jesus na causa. E você, Carol, já fez alguma coisa do gênero assim, sem planejar, sem pensar, e aí pagou pelo erro? Já, já. Na área profissional e na área sentimental também. Todo mundo Eu não faz. sou casada como vocês são, né? Então a gente sempre. Vamos falar Olha a área dica aí, sentimental. solteiros. Tá solteira, Carol? Tá Eu solteira? estou. Aí, varões, ó. Olha aí! Ó, o arroba dela tá aqui, ó, aqui, ó. O arroba dela, você vai lá, segue, compra um bolo e pede Compra o bolo, pra... leva o bolo e o salgado pro coordenador. Tem passando tribo aqui. É. Você compra e fala assim, ó, mas só vai dar certo se eu retirar em mãos. E aí você já leva um convite para, né, ir na sua igreja, no seu culto, e vai ser uma bênção. Aqui, ó, tá participando com a gente aqui o Rogério Santos, pastor Ricardo Lopes, coordenador da Regional Norte, irmã Jaqueline Barros, e o pastor Uri mandou dizer que tem cantina no final. Olha aí. Olha a dica aí, ó. Cantina no final, com salgado do Aleph e bolo da Carol. Ó. O lanche tá garantido, né? Então, isso acontece, né, Carol? Eu instruo muitos jovens e eu tenho instruído alguns jovens na área sentimental também. Questão de planejamento mesmo, de relacionamento. Porque nós estamos num mundo natural e tem gente que quer namorar e não tem nenhum emprego, né? O rapaz, ele quer namorar, mas ele não tem dinheiro pro cinema, ele não tem dinheiro pra cantina, aí fica difícil, né? Mas essa daí isso aí é outro tema, né? Então tem que se planejar, até para namorar tem que planejar, tá bom? Varões valorosos. Continuando, a Bíblia nos dá alguns outros conselhos sobre projetos, sobre planos, e tem um deles lá em Provérbios 15, 22, que diz assim: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Ou seja, olha que interessante, Alberto. Quem não consegue ouvir conselho, provavelmente vai se frustrar. É o que a Bíblia está dizendo. Quem não ouve conselho, onde não há conselho, os projetos se frustram. Por quê? Porque tem alguém que já trilhou esse caminho que eu estou querendo trilhar. E ele já tem uma visão mais ampla, né? Então, olha que interessante. Você, jovem, terrível, escute os seus líderes, escute os seus pastores, escute os seus pais, vai na escola dominical buscar conselho com seus professores, que você não vai se frustrar. Aí você vai cantar aquele hino lá. Não se frustrarão. Olha que bênção. Louvado é o nome de Jesus. A Bíblia ensina tudo. Então, tem muita gente, então, com plano frustrado, Alberto, porque não escuta. Já parou para pensar nisso? Exatamente, exatamente. Não escuta. Até Provérbios fala, né, que sejamos atentos no ouvir, né, e tardio no falar. O atentos no ouvir é isso, é o conselho. Os japoneses, eles têm uma cultura muito grande dos mais jovens ouvirem muito os mais velhos.
vejam a potência mundial que eles são. Então, o conselho do mais velho, eu passei dos 30 já, né? Sou jovem, que a juventude está na mente. Tá quase entradinha aqui já, hein, Alberto? Ah, é aqui. E atrás está parecendo um quipá dos judeus, rapaz. Só Tá Jesus. chegando. Tá chegando. É, são as experiências, né? É os jovens que vão fazendo meu cabelo cair, é a benção. É. Mas coisas que eu vejo hoje, até comento hoje com a minha esposa, nossa, mas quando eu tinha essa idade, hoje eu não tinha o pensamento que eu tenho hoje. Olha como isso, de repente, é um exemplo. Ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu comecei a andar de moto muito cedo. Tinha 15 para 16 anos e já estava andando de moto. Aí quando eu ouço aquele abençoado, né? No final do ano, ou no final de semana, pra lá e pra cá, incomodando todo mundo. Quando eu era jovem, eu não pensava que aquilo incomodava. Mas hoje incomoda. Então, eu ouvindo o conselho do meu pai, olha, não põe um escapamento assim, que o policial vai te encher o saco, você vai incomodar os vizinhos. Ah, pai, que nada. Não é assim, não. Hoje eu penso, meu pai estava certo, e é verdade. Então, as experiências dos mais velhos, elas servem sim como experiências para nós. Elas evitam muitas vezes que nós venhamos dar com a cara na parede, porque eles já passaram por aquela situação. E veja bem, o conselho, muitas vezes, ele é um gesto de amor, que ele está tão preocupado com você que ele não quer que você passe pela situação que ele passou, ou que ela passou. Então, tome o conselho, ouça o conselho do seu líder, do seu pastor, dos seus pais, do seu verdadeiro amigo, que com certeza vai agregar valor à sua vida. E principalmente do Espírito Santo, né? Que ele fica ali com um alertazinho e a gente muitas Tem um vezes giroflex, o Espírito Santo, né? acende, ele faz pá, parece a polícia parando a gente na estrada. E a gente muitas vezes ultrapassa e vai embora. Depois a gente começa a choramingar para Deus, sendo que Deus já avisou, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Agora, outra coisa muito interessante é que a Bíblia, ela diz também que os nossos planos, os nossos projetos, eles devem ser estabelecidos, submetidos à vontade de Deus. Lá em Provérbios 19, 21, que diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. E aí, a Carol no começo disse uma coisa muito interessante. Eu estou um pouco mais cautelosa. Eu estou querendo viver o projeto do Senhor. Eu quero viver o plano do Senhor. Isso é interessante, Carol. Isso é interessante, lindo, e que você continue assim. Porque os planos de Deus não se frustrarão, né? Os projetos de Deus não se frustram. Então, que você continue com os seus projetos, com a sua vontade submetida a Deus. E eu queria te perguntar se em algum momento da sua vida você sentiu que você tinha um projeto e aí Deus falou: não é esse projeto que eu quero para você. Pegou algum momento assim na sua vida? Sim, sim. E voltando, né, ao assunto que desse momento que você perguntou, está vinculado à minha profissão, à minha área de formação. Eu achei que ia me formar e ia trabalhar numa empresa secular. E é muito louco até de explicar, porque eu vim compreender isso há pouco tempo. Então, assim, eu sou formada, vai fazer 8 anos que eu sou formada, e eu só estagiei na época da faculdade. Desde então, eu não conseguia. Eu chegava, assim, a quase passar numa boa empresa. Eu chegava, tipo, assim, era uma das 2 últimas meninas a chegar na entrevista para seletivo e não passava. E isso gerou uma frustração muito grande, porque voltando lá, eu achava que eu ia conseguir pela força do meu braço, pela minha capacidade. E depois que eu me converti, que eu vim entender os planos do Senhor. Eu entendi que eu me formei nessa área para servir a Ele.
Esse, esse é o plano do Senhor para mim. Só que você aceitar isso não é fácil, porque gera o conflito espiritual e humano, né? Porque nós estamos na Terra e nós queremos trabalhar, sermos independentes financeiramente, né? Principalmente. Então, assim, foi um conflito muito grande para mim. Tanto que eu fiz terapia para aprender a lidar com isso. E foi através da minha terapeuta, que é cristã, que eu conheci o Evangelho. Então, ela me evangelizou. Nossa, Então, praticamente, em resumo, é isso. A minha área de formação gerou uma frustração por não conseguir um trabalho na época, que me fez procurar uma terapia e a terapeuta ser cristã e ela me evangelizar e eu estar onde eu estou hoje. E a resposta do Senhor foi rápida para mim. Assim que eu me converti, em 3 meses já estava servindo ao Senhor na minha área de formação. Então tudo foi se encaixando. O legal. Senhor foi respondendo para mim, foi confirmando para mim que eu me formei para servir a Ele. Então é um chamado diferente, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, né? Você se formar numa área secular, ainda mais uma profissão que agora está cada vez mais em desuso, né? E por causa da tecnologia e tudo mais. Então, assim, o Senhor foi confirmando. Aí eu me batizei no dia da secretária. Deus foi respondendo, sabe? E confirmando. E tem sido assim até hoje. Então, hoje eu aceitei e não me frustro mais. Ai, Senhor, por que eu não consigo um trabalho numa empresa? Eu queria trabalhar assim, assim, assim. Então, eu aceitei. E o Senhor agora usa um outro dom meu, que é da culinária. Sim, Então, despertou esse dom, que era só um lazer, um hobby para família e amigos, para ser o meu meio de sustento, de provisão. Então, enquanto eu sirvo ao Senhor, naquilo que Ele me chamou, Ele provê as minhas necessidades físicas, né? Como qualquer outro ser humano precisa, né? Que é o trabalho, é o sustento, é a dignidade, né? E tudo mais. Então, praticamente em resumo, é isso. Então, isso me alegra muito. Então, tudo que eu me frustrei há tempos atrás, por isso que eu falo, hoje eu tô cautelosa, sim. porque eu quero alinhar a minha vontade à do Senhor, né? E como você leu nos versículos, depois que o Alberto, né, passou para mim o convite, falou do tema, eu falei, Senhor, é um assunto que mexe comigo, né? Porque tem muito a ver com a minha vida até hoje. E eu fiquei meditando nos versículos que você falou, em alguns de Provérbios e de Eclesiastes, né? Que para tudo há um tempo determinado. Sim. Então, se Deus cumpriu aquilo que era minha frustração, que se tornou o meu chamado, então por que as demais coisas ele não vai fazer, né? Basta a gente confiar que não tem que certo acontece e vai ser perfeito. Carol, e eu não vou nem conseguir falar tudo, porque é muito extenso, mas eu falei ainda ontem. Ontem nós tivemos um culto no lar com os jovens aqui da sede do setor 18, e eu comentei sobre isso, porque eu tenho um testemunho muito parecido. Eu estudei e trabalhei grande parte da minha vida, porque o meu sonho desde pequeno era trabalhar naquelas grandes empresas da Vila Olímpia, Juscelino Kubitschek, da Faria Lima, e eu comecei a trabalhar lá. Eu estudei para isso, Deus me deu a oportunidade de estudar, fazer cursos, trabalhei, corri, e eu cheguei lá. E quando eu cheguei lá, comecei a trabalhar, eu alcancei esse objetivo e falei assim, nossa, bacana, Deus, né, eu consegui. Aí Deus trancou essa porta. E aí, é um testemunho muito grande, mas eu vou resumir. Deus usou uma pessoa para falar, eu tô fechando essa porta porque eu vou te colocar no caminho que eu tenho para você. Depois disso eu fui em missão para o Nordeste do Brasil, e aí depois quando eu voltei, uma amiga minha que trabalhava em uma empresa comigo pediu para eu ir fazer um culto que ela queria apresentar o novo espaço de trabalho dela, estava abrindo um comércio, para a gente fazer um culto lá. E ela disse, me encontra na minha empresa. E essa empresa era lá na Vila Olímpia.
E aí eu fui andando lá na Vila Olímpia, olhando aqueles prédios maravilhosos, né? E falei, Deus, o céu deve ser muito lindo, porque se o ser humano já fez isso aqui e eu tô babando, né? Aí o Espírito Santo de Deus falou dentro de mim, olha para esses prédios. Aí eu comecei a olhar. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí o Espírito Santo disse assim, eu posso te colocar agora, em qualquer um deles, agora. Me bateu uma certeza tão grande dentro do meu coração, que eu comecei a olhar pro lado, assim, esperando alguém vir até mim e falar assim, Deus mandou te contratar agora. Aí eu falei, Deus, então coloca. E aí nisso eu continuei andando e Deus parou de falar comigo. E aí eu comecei a andar, e eu comecei a enxergar muita soberba, prepotência, algumas coisas que eu não estava enxergando antes. Eu comecei a enxergar como se o Espírito Santo de Deus estivesse me mostrando algumas coisas assim. Depois que eu percebi isso, o Espírito Santo de Deus falou de novo comigo. E aí ele perguntou, se eu te colocar, você permanece quem é você hoje? Aí você, cheio do Espírito Santo, sensível à voz de Deus, não dá para mentir. Aí eu falei, Senhor, eu não sei, então não me coloca. Minha conversa acabou por aí. Ou seja, Deus me levou lá, me mostrou que ele tinha o poder de colocar, aí ele me revelou algumas coisas, me mostrou quem eu era, o que realmente existe dentro de mim, e aí ele mesmo me perguntou, e aí, você está apto para entrar aí e continuar quem você é hoje? Deus ele é tremendo. Isso não estava nem combinado da gente falar, mas Deus, eu tenho certeza de que isso vai edificar alguém, né? Então, tremendo, né, Alberto? Como que... E nessa hora, ele é como se ele colocasse os dois projetos assim. Colocasse o seu projeto e o projeto dele. Aí ele mostra para você e fala assim, o seu não vai dar certo. Cara, o seu projeto não vai dar certo. E aí? Você quer ver o meu? Aí quando a gente submete à vontade de Deus, aí a gente vê Deus fazendo assim, abrindo caminho. Parece que o mar começa a abrir quando a gente começa a andar no caminho que Deus quer, né? Então Deus é tremendo. Então, você já conhecia esse testemunho dela aí, Alberto? Da Carol, sim. A Carol, é, eu chamo ela de Fia, né? Porque a Carol, para nós aqui em casa, nós temos o privilégio de chamá-la de filha, né? Chamar de filha. E quando nós chegamos na sede, olha que interessante, uma das primeiras pessoas que nós fizemos amizade foi com a Carol. Na verdade, nós nos conhecemos, né, Carol, nos ensaios antigamente não era o MADEB Pirituba, né? Mas nos ensaios do nosso setor, e nós congregávamos numa outra congregação do setor e íamos para a sede fazer o ensaio. A Evelyn regente, eu como coordenador, e criou aquele vínculo. Até que passaram pouquíssimos meses, o pastor Eber nos convidou, digamos assim, para ir para a sede. Estamos lá felizes, dando glória a Deus, e a Carol, nós já temos esse contato tão forte, assim, porque é praticamente um membro da família, né? Nós temos uma ligação forte, nos ajuda bastante. É o meu braço direito na Madeira Pirituba, me ajuda muito. Então, Carol é uma bênção para nós, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dela. Que bênção. Agora, Alberto, para a gente encerrar, a gente falou sobre bastante coisa, sobre metas, sobre projetos, que nós temos que fazer metas, que nós temos que ouvir os conselhos das pessoas, que nós temos que submeter os nossos projetos a Deus. Mas agora, eu queria tocar num ponto que é muito importante também, mesmo quando é um projeto que é de Deus, a gente precisa de constância. Essa é uma dificuldade. E quem não tem... Eu acho muito difícil que alguém não tenha essa dificuldade. De em algum momento não querer parar, algum momento não querer desistir, algum momento não bater a preguiça, o desânimo. Porque as dificuldades, elas vêm, né? A Bíblia fala sobre a casa edificada na rocha e na areia. As adversidades vieram para as duas. Então, os projetos, a gente traça um projeto, mas aí a dificuldade vem, né? A gente fala que vai em todas as escolas dominical do ano. Aí
a gente assistiu Netflix até tarde. O que acontece? Sono, adversidade, né? O maligno foi lá, enviou um sono, um vento, e a gente tende a não querer executar, continuar o projeto. Eu queria te perguntar, Alberto, como que a gente faz para ter constância, para a gente conseguir chegar no objetivo? Essa vai ser a última pergunta que eu vou fazer para a gente depois já encerrar. Vamos lá. A inconstância, ela faz parte da natureza humana, né? O ser humano, ele precisa de novidade, ele precisa sempre ter algo novo que possa, como é que se diz, que possa motivá-lo. Então, quando você entra numa rotina, mas poxa, tua rotina, isso de novo. Então, isso tende a tirar você do foco, do objetivo e, às vezes, você sai um pouco da linha. Então, no caso, vamos usar o caso aí da escola dominical, assistiu Netflix até altas horas, lá beleza. Mas você sabia que isso ia causar toda ação tem a sua reação, que isso ia te causar algum dano, que você ia ficar com mais sono. Aí você plantou a prova lá que não quis levantar, desabilitou o despertador. Mas eu não consegui levantar. Mas que coisa, né? O pastor Ricardo comentou aqui, o maligno nem fez nada, ainda leva o crédito. Aí ele fala assim, eu nem tô sabendo de nada. Aí o camarada se põe na prova e culpa o cara lá, né? Então, para acabar com essa inconstância, a primeira coisa é estar realmente cada vez mais buscando a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, o conhecimento está ali aos pés do Senhor, é isso que nos fortalece e vai nos manter no caminho que nós devemos trilhar. Porque a nossa força humana, ela é limitada, mas quando nós buscamos o Espírito Santo, nós buscamos algo dos céus, nós buscamos da parte do Senhor, ele nos reveste, nos fortalece e nós conseguimos caminhar. Então, a inconstância do ser humano, ela é vencida com a constância do Espírito Santo na nossa vida. Legal. Eu separei um versículo sobre isso, que é um versículo que está lá em João, Evangelho de João, escrito por João, capítulo 14, verso 26. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele é um amigo nosso, um capacitador, um orientador e um ajudador, né? Então, nesses momentos também, né? Nesse momento também, nós temos que pedir ajuda sempre do Espírito Santo para que nós possamos saber a melhor forma de permanecer firme, permanecer constante, né? E focado, né? Foco. Às vezes a gente espiritualiza muita coisa, mas tem coisa que desculpa a expressão, mas é vergonha na cara mesmo. Exatamente. Tem que focar e ir para cima e falar, eu vou fazer. Eu vou para cima, eu vou fazer, eu vou executar. E aí Deus vai nos abençoar, Deus vai nos ajudar, clamando a ajuda do Espírito Santo. Ele vai nos dar força para a gente conseguir, se esse projeto for dele, a gente vai conseguir chegar no final e vai ser uma bênção. Então, esse tema foi muito abençoado hoje. Queria saber se vocês querem comentar algo mais a respeito do tema. Deixar mais alguma... Muito rápido, eu vou deixar essa experiência para edificar a fé dos jovens que estão nos ouvindo. Hoje o jovem, ele quer, eu quero uma boa faculdade, eu quero isso, eu não tenho tempo para ir para o ensaio, eu não tenho tempo para ir para IBD, eu não tenho tempo para ir para o culto. Eu vou contar um testemunho muito rápido aqui para edificar a fé de vocês. Eu sou formado em ciências contábeis e eu queria fazer o exame do CRC. E eu orei e falei ao Senhor, Senhor, eu não quero deixar de estar na tua casa para ficar me dedicando ao estudo para fazer a prova do CRC. Eu continuei indo na escola dominical, continuei indo aos ensaios, eu peguei um final de semana para estudar, um final de semana antecessor à prova. E para honra e glória do nome do Senhor, eu passei de primeira. Porque o Alberto, não,
é porque quando nós temos propósito, quando nós temos objetivo, quando nós traçamos meta e colocamos o Senhor à frente. Jovens, lembrem-se sempre disso. Se o Senhor não estiver na sua vida, você não vai conseguir nada. Então, quando nós colocamos o Senhor à frente, as bênçãos do Senhor nos alcançarão, é o que diz Deuteronômio 28:2. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, as bênçãos do Senhor os alcançarão. Então é um testemunho que eu conto para vocês que edifica a vida de vocês. Que bênção. Graças a Deus por isso, e é verdade, né? Quando a gente coloca o reino de Deus, a presença de Deus, a vontade de Deus acima de tudo, Deus ele nos abençoa de uma maneira sobrenatural. Gente, estou muito feliz hoje. Foi um papo muito produtivo, foi uma noite muito proveitosa e eu quero agradecer vocês por terem participado. Na verdade, agradecer a Carol. O Alberto é daqui, vai continuar aqui, mas a Carol hoje é a nossa participante, a nossa convidada. Carol, quero te agradecer e quero te dar a oportunidade de fazer suas considerações finais. Eu agradeço pelo convite, foi uma honra participar. Eu falei pro Beto, eu tô nervosa e ansiosa, tá? Primeira vez que eu participo assim, é um privilégio para mim. E dizer também que seu testemunho me edificou. Me edificou porque a parte final que você disse, que Jesus te mostrou ali, ele te deu livre-arbítrio para você escolher mais uma vez se você queria o seu plano ou se você queria o dele. E é a mesma coisa que eu senti há um tempo atrás. Então, seu testemunho me edificou e me fez lembrar também, minha psicóloga falou para mim assim, toda terapia eu chorava. Chorava. E ela falou assim, Carol, um dia você vai contar seu testemunho e você não vai chorar mais. E esse dia chegou. Então, eu sou muito grata a Deus de ver isso se cumprindo e eu poder contar a minha experiência para também edificar outra pessoa. Então, eu agradeço o convite. Deus abençoe vocês. Amém. Alberto? Também quero agradecer a Carol pela disponibilidade, a Lef, nossos coordenadores também que nos apoiam nesse projeto, e fazer aquele convite, né, Lef, se os jovens aí de Pirituba, da nossa regional, o MADEB, tiverem sugestões de temas polêmicos para fazermos aqui, põe aí nos comentários que nós iremos trazer. Se tiver sugestão aí, Carol, já manda que a gente estuda aqui para a gente bater esse papo que passa tão rápido. Mas quero agradecer a todos, meu pastor Jaime, que tem nos apoiado também em tudo. Que Deus continue os abençoando em tudo. Amém. Gente, muito obrigado por vocês que participaram conosco. Tem muita gente aqui nos comentários, a Vitória, o pastor Ricardo, Tati, Zanato, Rogério. Olha, gente, foi uma bênção hoje, para a glória de Deus. Quero agradecer vocês e já quero também fazer um convite para vocês estarem aqui na próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira, às 11 horas da noite, estará aqui os nossos irmãos Yuri, Edson e Eugênio, no quadro Musicalizando, programa da Regional Norte. Será uma bênção também, para a glória de Deus. E convidar vocês também, fevereiro, dia 17, 18 e 19, nós teremos congresso aqui em Vila Espanhola, setor de Vila Espanhola, congresso setorial. Se vocês quiserem, puderem participar conosco, será uma bênção. Gente, Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Obrigado, pastor Ricardo, pastor Uri, Alberto, Carol, todos que participaram com a gente, vocês são uma bênção. Igor, o Igor sempre nos ajuda aqui atrás das câmeras. Deus te abençoe, Igor. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar aqui na RBC, programa UMADEB, União da Mocidade da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Programa UMADEB.